Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: arbitragens brasileiras e as estratégias dos clubes para serem os próximos beneficiados. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E se você puder contribuir para o crescimento do canal, virar membro do canal do VSR. Só clicar aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima, dependendo de onde você está assistindo. E aí você contribui para o crescimento do canal, tem acesso a benefícios exclusivos, a vídeos exclusivos. Já tem muita gente virando membro aqui e eu agradeço a quem já virou e a quem puder virar membro aqui do canal do VSR. Estou gravando esse vídeo depois de mais um erro que eu considero grave da arbitragem no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pelo jogo da volta da Copa do Brasil, quando o São Paulo teve um gol anulado de uma forma bem constrangedora pelo Daronco. E eu não quero falar do lance em si, porque acabou que o lance, por competência do São Paulo, esse lance não fez nenhuma falta. Inclusive o São Paulo ganhou o jogo e ganhou merecidamente, como eu coloquei no vídeo anterior. Mas eu quero falar sobre o nível da arbitragem brasileira e como os clubes brasileiros têm uma postura de apenas e tão somente, como de costume, trabalhar para que da próxima vez o erro seja a favor deles. Isso para mim está muito claro, isso é histórico no futebol brasileiro, acho que até podemos dizer do histórico no futebol mundial, mas acho que no Brasil é muito, que é você, quando tem um erro contra si, subir o tom, fazer um estardalhaço, para que na próxima marcação duvidosa seja a seu favor. E agora, dessa vez, nesse momento, na atualidade, a gente tem uma ferramenta nova, que é a lei do silêncio. Normalmente, quando acontece isso, e quando os clubes começam a jogar com o grito para poder, na dúvida do jogo seguinte, ser a favor dele, eram com duas estratégias básicas. A primeira é você gritar e você espernear em entrevista coletiva, ou em zona mista, mas externar na mídia. E a outra era ofício na CBF. Essas, historicamente, eram as duas. Mais recentemente se criou uma terceira, que era a visita à comissão de arbitragem da CBF. O clube mandava um diretor, presidente lá na CBF, para ir à CBF falar com a comissão da arbitragem e tudo mais. Então, e agora se criou uma nova, não sei se criou, mas se colocou uma nova, que é usar a chamada lei do silêncio. O Palmeiras começou com isso, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Depois daquela não expulsão do Zé Ivaldo, que aliás o Palmeiras tinha razão, falei sobre isso aqui no canal. E aí, no jogo seguinte, que era o São Paulo na Copa do Brasil, ninguém ia falar, nem antes, nem durante, nem depois do jogo. Aí, no sábado seguinte, o Flamengo passou a adotar isso, porque entende que teve um erro claro contra si, no pênalti do Everton Ribeiro, e passou também a não falar. E isso continuou, e isso seguiu. E o Flamengo reforçou isso no jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na Liga Arena, por causa de um lance que nem erro foi. Olha como é que é. O Flamengo dobrou a aposta da lei do silêncio num lance que nem erro foi, que foi o impedimento do Gabigol, que está provado por A mais B que o Gabigol estava impedido naquele lance. Inclusive, na live que eu fiz no dia do jogo, 2 vídeos para trás aí, lá no dia eu falei, o impedimento foi corretamente marcado. E na quinta-feira, a CBF soltou um vídeo em que ela mostra e explica que em qualquer uma das câmeras o Gabigol estava impedido. E eu falei isso no dia. Então, assim, o Flamengo dobrou a aposta da lei do silêncio por causa de um erro, de um lance que nem erro de arbitragem foi. A arbitragem acertou no impedimento do Gabigol. E na quinta-feira,
o Palmeiras continuou com a lei do silêncio. Pelo menos deu uma flexibilizada, porque botou o diretor de futebol, o Anderson Barros, para falar, e quando foi perguntado sobre isso, o Anderson Barros disse: a lei de silêncio, até onde eu sei, continua para o jogo do fim de semana, o jogo que o Palmeiras pega o Internacional, mas vamos rever, mas até ontem, pelo menos, até o fim da coletiva, o Palmeiras ia continuar na lei do silêncio para blindar a comissão técnica blindar deles falarem de arbitragem. Acaba sendo um protesto contra a arbitragem. E, curiosamente, nos 2 jogos seguintes, 2 lances duvidosos. Quer dizer, o do São Paulo eu nem considero duvidoso. Para mim, acho que dá para configurar um erro. Os lances foram a favor do Palmeiras. Aí, nesse meio do caminho, o Grêmio contra o Botafogo esperneou, fez um escarcéu na entrevista coletiva, num lance que, para mim, a arbitragem acertou, não daria pênalti também em cima do Ferreirinha. E aí, no jogo seguinte, tem um pênalti escandalosamente marcado a favor do Grêmio. Então, assim, aqui eu estou falando do Flamengo, estou falando do Palmeiras, estou falando do Grêmio, pode falar do São Paulo, porque o São Paulo, 1 mês e meio atrás, o seu Carlos Belmonte foi na zona mista da Neoquímica Arena e esculhambou a arbitragem. Esculhambou. Mas, assim, falou de tudo do Bruno Arleu. E depois, agora, no jogo de ida, ele ficou só elogiando a arbitragem. Quando o Palmeiras estava reclamando da arbitragem. E ele ficou elogiando. Então, assim, a verdade é que falar de arbitragem no Brasil é muito cômodo para uma meia dúzia que, de fato, não quer resolver o problema. Porque eu tenho batido nessa tecla. Se fala muito de liga no futebol brasileiro atualmente. Qual liga botou no papel as 2 principais, a Liga do Futebol Forte e a Libra? Qual das 2 botou no papel para profissionalizar a arbitragem? Recentemente, o grupo de 4 que se uniram, Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Curitiba, esses 4 se uniram e fizeram ali, numa das propostas, uma ideia de profissionalizar a arbitragem. Mas no momento que você está vendendo o futebol brasileiro por mais de 10 bilhões de reais por temporada, que é a projeção desses investidores, e não se fala de levar à frente uma profissionalização de arbitragem, profissionalização vai resolver? Acho que não. Não é solução mágica, mas é um caminho num ambiente em que todo mundo é profissional, menos quem decide os destinos do jogo, ou a quem é facultado a condição de arbitrar os destinos do jogo. Então você fica ali, ninguém trabalha para ajudar. Ontem o Rodrigo Fragoso, repórter da TNT, perguntou para o Anderson Barros o que os clubes fazem, o que os clubes fazem juntos para melhorar a arbitragem. O Anderson Barros simplesmente não respondeu. Ele tinha falado de um outro assunto, o Rodrigo Fragoso tinha falado de outro assunto, essa foi uma pergunta que estava no assunto, ele falou da outra parte, não falou do que os clubes fazem. Então, assim, agora é a lei do silêncio. Está assim no Palmeiras, não sei até quando continua, está assim no Flamengo. E, na prática, o que isso muda da arbitragem? Nada. Os erros da arbitragem que tiverem que acontecer vão continuar acontecendo. E o Palmeiras, o auxiliar do Palmeiras invocou o sistema. E o sistema, o que o sistema quer? Quem é o sistema? Cadê o sistema? O sistema é que todo mundo, na hora que tem que falar de arbitragem, ele fala com o claro sentimento, a clara intenção de, já que é uma porcaria mesmo, eu vou esticar a corda para que na próxima vez que ele ficar na dúvida, a dúvida seja para meu favor. E assim, o futebol brasileiro vai continuar andando em círculos e sem sair do lugar. Infelizmente é triste, mas é a realidade.
Eu quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto é ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, podendo virar membro, só clicar aqui embaixo ou aqui em cima no Seja Membro. Obrigado demais, valeu, tchau.